Bem-vindo a mais um Dica do Bigode. Eu sou o Jorge Camargo e hoje eu vou apresentar uma pequena alteração que a gente consegue perceber dentro do GLPI referente a um processo de encerramento dos chamados, como pegar alguns chamados que já foram atendidos e tentar solucioná-los em massa. Sem você usar um plugin que é o chamado Behaviors, antes ficava impossível você conseguir fazer essa solução porque o GLPI exigia algumas travas de segurança. Você precisava ter ali o técnico atribuído à solicitação, precisava ter o grupo, a categoria e algumas amarras que a gente ia fazendo. E isso fazia com que selecionar todos os chamados e tentar resolvê-los em massa, né, em 3, 4, 5, 10, 15, 100, 1000, quantos sejam necessários, de uma única vez, ele impossibilitava, porque não dava mais para você só usar o atualizar status e colocar o status de atendimento para resolvido. Mas, para não ficar aqui só na falação e tal, vamos lá, vamos apresentar como que a gente realiza essa configuração logo depois da vinheta. Bom, vamos lá. Já estou aqui com o GLPI logado. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, simplesmente eu vou atender aqui dentro do meu plugin, vou garantir que eu tenho aqui o plugin Behaviors, tá? É o que vai garantir para a gente a segurança na hora de poder fazer ali o encerramento das solicitações. Nesse plugin, eu vou garantir aqui, ó, sempre que eu for fechar um chamado, ele precisa ter uma duração, ou seja, uma tarefa com um prazo de atendimento ali, 1 minuto, 2 horas, quer que seja. Que a categoria do chamado é obrigatória antes de solucionar. Um tipo de solução também é obrigatório. E a descrição da solução está aqui como obrigatória. São essas coisas aqui que eu vou exigir no momento, para poder solucionar as demandas. Feito, a gente tem mais opções aqui, depois a gente até pode fazer um vídeo exclusivamente para o Behaviors. Mas, vamos lá, lista suspensa, só vou garantir aqui que eu tenha meus tipos de solução já cadastrado. Então, tenho pelo menos 2 para a gente poder fazer o exemplo. Vou lá no chamado. Então, se eu chegar aqui nessa solicitação, clicar nesses 2 aqui e trocar aqui o status do solucionado, ele não vai deixar, porque agora tem essa solicitação que a gente colocou no Behaviors para não permitir a solução do chamado. Claro que vai ter mais obrigações aqui que eu não preenchi lá, técnico, categoria, que ele está reclamando, mas já não deixou eu solucionar. Então eu vou garantir que os 2 tenham as mesmas informações que são necessárias. A gente poder pegar aqui, ó, o chamado vai ter que ter um técnico, então já tem. A solicitação também vai ter que ter uma categoria, então vamos lá. Não tem categoria aqui hoje cadastrada, eu vou cadastrar uma aqui rapidinho, só para a gente poder colocar aqui de exemplo. Então, uma categoria teste. Então, agora ele tem pessoa e tem o teste. Tem lá o técnico necessário no chamado, categoria também é necessária no chamado, e eu vou para o nosso segundo chamado para pegar as mesmas informações. Então aqui, esse chamado do computador tem que ter técnico também, e também tem que ter categoria. Então, tem categoria, não tem, e tem técnico. Então os 2 atendem aos requisitos do Behaviors para não permitir que um chamado seja solucionado sem a descrição e o tipo de solução. Então aqui eu selecionei os 2, vou mais uma vez lá no botão ações e vou colocar ali para atualizar o status. E vai para o status solucionado ou fechado, que a gente quisesse usar. Perceba que ele vai levantar aqui de novo o pop-up dizendo que o tipo da solução e a descrição e a categoria é obrigatória. Não deixou. Eu posso fazer em massa também a inclusão de categorias. Então eu vou pegar aqui, ó, selecionar os 2, botão ações, eu tenho aqui adicionar uma nova tarefa.
Então, uma tarefa aqui, teste, e uma duração para essa tarefa. Vamos colocar aqui 15 minutos. Ele já vai aplicar a mesma tarefa como feita 15 minutos nos dois chamados. Pronto, já atendemos a necessidade das tarefas dentro do chamado. Vou trocar de novo lá o status para a gente poder resolver os dois chamados de uma vez só. Eu vou lá, status e solucionado. Ele vai reclamar. Não vai deixar a gente solucionar, por quê? Falta o tipo e a descrição da solução. Então, como é que eu vou fazer para solucionar esses chamados em massa? Simplesmente clica aqui no botão ações e ao invés de tentar atualizar o status dele, você vai pegar aqui, ó, e vai usar o resolver chamados solucionados. Modelo da solução, você pode buscar o template cadastrado, tipo da solução. Então agora eu tenho um tipo e vou descrever a minha solução. Cliquei no resolver. Prontinho. Ele resolveu os dois chamados em massa. Ó, solucionado. Tá aqui nossos dois chamados que acabaram de ser solucionados. Pois é, galera. Então, essa parte do resolver em massa, ela deve ser utilizada quando você realmente, de fato, tem uma necessidade de pegar todos aqueles chamados que foram realizados e você vai prestar o atendimento e no final você gera ali a sua solução. Eu não indico que você utilize isso para sair com a sua listinha de chamados embaixo do braço, vai lá, começa a realizar os atendimentos, chamado 1, chamado 2, chamado 3, chamado 4, depois você volta e faz a sua atribuição das soluções que foram iguais em massa. Você saiu com 5, 6 mouses para distribuir, vai lá e coloca. Primeiro por um seguinte, para você fazer isso, você precisa adotar uma prática, dependendo obviamente do seu fluxo, tá? Uma prática de você só iniciar o atendimento quando você de fato senta lá para resolvê-lo. Por quê? Se eu pegar essa massa de chamados que eu vou sair para resolver e já me atribuir a todos, você pode manchar um indicador que há na operação, que é o indicador de tempo de ociosidade do chamado, ou seja, o tempo entre a abertura e o técnico iniciar o atendimento. Então, isso, se de repente na tua operação é desprezado, não é contabilizado, ok, não vai ter diferença nenhuma. Agora, se isso faz parte de um tempo contabilizado, para se analisar de fato, ó, a gente precisa de tanto tempo para atender, porque pela massa de chamados que a gente recebe, não dá para a gente iniciar um atendimento em 15 segundos, de 15 minutos, perdão. Eu preciso de mais tempo, 1 hora, 2. Então a gente já sabe que esse é o tempo que o chamado vai ficar lá aguardando. Se eu sempre colocar um técnico, eu vou maquiar essa informação e eu posso tomar uma decisão errada em relação ao atendimento. Então toma cuidado em pegar os chamados, já se atribuir a todos e sair para um atendimento, tá? Então, se eu não tenho isso, ok, eu vou lá, faço o meu atendimento e vou encerrar caso a caso. Porque se eu tentar fazer isso de uma vez, eu posso ter mais uma vez essa mancha nos meus indicadores. Outro fato que o pessoal acaba utilizando é quando tem uma abertura de chamado automática, por um monitoramento, ou qualquer outra coisa que a gente encontre aí de inclusão de usuários na rede. Vem 5, 10, 15 chamados para incluir os usuários. O indivíduo realiza os atendimentos individuais, se atribui, põe suas tarefas, se atribui, põe suas tarefas, em cada um deles, tá? E aí, no final, ele simplesmente vai lá e põe a mesma solução para todo mundo. Ok, vai ajudar você a resolver isso de forma prática. Só tem um porém. Se na hora que você está descrevendo, você tem o costume benéfico, e parabéns para você que faz isso, de relatar na descrição, realizada a criação do usuário Jorge Camargo como perfil ABC dentro das pastas compartilhadas XPTO com as permissões de acesso de leitura e gravação, você está deixando rica a informação da solução que eu posso, como cliente, receber e entender o que você fez ou que alguém depois no futuro vai poder utilizar. Então, você fazer em massa, você tem genérico. Você não vai poder colocar que você fez isso para o meu usuário. Você tem que colocar que você fez isso, sem dizer quem é o usuário, e que as ações podem nem ser realmente as mesmas. Eu vou ter acesso a 3 pastas compartilhadas e outra pessoa vai ter a 5.
Então você não vai poder dizer quais foram as pastas que você compartilhou ali, porque tem mais pessoas com diferentes acessos. Então, indicação: antes de realizar a configuração, em qualquer coisa, não só no GLPI, senta, desenha o processo, mapeia as necessidades. Com isso pronto, põe no braço e vai. Abre o GLPI e começa a sua configuração baseada no mapa que você já fez. Beleza? Dica do Bigode vai ficando por aqui, hoje rapidinho e importado do estado do Mato Grosso, só para a gente poder ter aí essa interação com as configurações, né? Essa era uma configuração que eu, de fato, também fazia tempo que eu não mexia nessas áreas ali do GLPI e tinha desconhecido. Ontem, durante uma implantação aqui no cliente, eu percebi que tinha e achei legal fazer esse vídeo. Então, se você está assistindo esse vídeo, que você chegou até aqui, e esse conteúdo para você é relevante, te trouxe alguma ideia nova, te abasteceu com mais informações sobre o seu dia a dia, seja no GLPI, seja em processos de atendimento, clica aqui, dá essa força, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você conhece, que utilizam a ferramenta ou que precisam entender um pouquinho mais os processos de atendimento. Assina o canal para você não perder outros vídeos como esse e eu te vejo no próximo Dica do Bigode.